Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar mais uma semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira semana do ano, primeira segunda do ano, né? Já começando com uma mensagem boa, que aquece o nosso coração, edifica o nosso espírito. Capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Tema de hoje, desigualdade das riquezas. Se a gente considerar apenas a vida atual, vai ser em vão tentar entender e resolver a desigualdade das riquezas. A gente não vai conseguir. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? E a questão é muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e trabalhadores para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar essa riqueza. Supondo repartir as riquezas de forma igual, igualmente para todos, logo se veria o rompimento desse equilíbrio. Por quê? Em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, uns gastam mais do que os outros, né? Como numa família na qual os irmãos recebem o mesmo valor de herança dos pais. Em muitos casos a gente vê que uns, prosperam, caminham, uns já gastam tudo. Porque às vezes não tem aptidão para lidar com isso, às vezes não está preocupado, quer mais viver o dia de hoje. Enfim, isso não vem ao caso. A questão é essa, é que uns sabem aproveitar, outros não sabem aproveitar. E aí a gente está falando de uma família, mas de um modo geral, da questão da repartição de forma igual, o que aconteceria também? Se fosse repartir de forma igual para todo mundo, somente se teria o necessário para viver. E aí isso acabaria com os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Então, quer dizer, não daria para fazer nada, porque seria uma ninharia para cada um, tipo assim, teria somente o necessário para sobreviver. E de repente essa fortuna, estando, as riquezas estando nas mãos de pessoas que têm aptidões, que têm inteligência para desenvolver mais ainda, para investir, para gerar mais dinheiro, quer dizer, isso dá condição de investir no progresso da humanidade, no bem-estar da humanidade. Se Deus concentra em alguns lugares, é porque é para que dos mesmos ela se expanda em quantidade suficiente segundo as necessidades. Então é isso, se ele se concentra em lugares, em determinados lugares, é para que ela se expanda, para que ela cresça ainda mais, e dessa forma suprir as necessidades. E aí também acaba vindo uma outra questão. Se funciona dessa forma para que ela se expanda, e tenha condições de que haja o progresso da humanidade, porque Deus concede às pessoas incapazes de fazê-la frutificá-la para o bem de todos. E vem a resposta, Essa ainda é uma prova de sabedoria, da sabedoria e da bondade de Deus, porque Deus, sendo justo, ele dá a oportunidade igual para todos. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. E aí, a fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas ao mesmo tempo, como é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que permaneça improdutiva e por isso que incessantemente a transfere. Então, ele dá a oportunidade para todos, para testar, digamos assim, não dá nem assim, não é nem para testar, mas assim para dar oportunidade de cada um se esforçar
e fazer crescer, né? Através dos seus próprios esforços, da sua própria capacidade, ele dá a oportunidade de fazer para que essa fortuna, essa riqueza cresça. Só que, e para aprová-lo moralmente. Só que o que acontece? Quando ele vê que isso não está acontecendo, porque a intenção é que cresça, prospere em prol de todos, da humanidade, não somente de forma individual e nem de que se gaste à toa, de que se acabe com tudo, digamos assim. Então, quando ele vê que isso possa acontecer, ele transfere incessantemente, tanto que a gente vê muito isso, né? Muitas pessoas que você vê que tem muito dinheiro, riqueza, fortuna e enfim, tudo mais, de repente perde tudo, fica sem nada ou tem somente o necessário para sobreviver e de repente vai para a mão de outras pessoas, né? Para as mãos de outras pessoas que você fala, nossa, então é isso, é Deus agindo sempre. Por mais que pareça que não, que a gente tem uma visão muito limitada, Deus, ele tá sempre agindo, ele nos dirigindo, né? Então, eu não sei se é aqui que fala que não caiu uma folha da árvore sem que ele permita alguma coisa assim. Não sei se é nesse texto ainda. Então, cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira porque o sabe fazer. Então, se você recebe algo, como qualquer coisa, então isso é uma oportunidade de você crescer tanto materialmente como moralmente, porque é isso que acontece. Nós estamos sendo testados. Na verdade, isso é uma oportunidade de evolução. Então, e se a caridade, né? Veja bem, com relação à riqueza aí, literalmente falando agora, se a caridade é o que nos faz caminhar, chegar mais perto de Deus, de Jesus e tudo mais, então quer dizer, se eu tenho bastante dinheiro, então não é só para mim. Eu tenho que agir, trabalhar esse dinheiro que Deus me deu a oportunidade de ter aqui e trabalhar em prol do próximo, que é um teste, mas eu vejo, na verdade, assim, como uma oportunidade de evoluir. Então, se você tem, não é só para você, tudo isso. Às vezes você ganha alguma coisa e tal, dá uma refletida aí, que se você está tendo a oportunidade de ter isso com você no momento, o que eu posso fazer para melhorar para você e para o outro? E também a questão moral, porque o dinheiro, quando você tem muito dinheiro, a prova acaba sendo mais difícil, porque as facilidades aumentam, né? Quando você tem dinheiro, você pode tudo. E o pode tudo, ao invés de te levar mais para perto de Deus, de te fazer evoluir, a reforma íntima e tudo mais, quer dizer, às vezes atrasa o seu progresso. Então, cuidado. Como é impossível a todos possuírem ao mesmo tempo, e também, se todos a possuírem ao mesmo tempo, ninguém vai trabalhar. Eu tenho dinheiro, sou rico, tudo, quem vai trabalhar? Como que fica isso? E aí o melhoramento do globo sofreria, porque ninguém ia querer fazer nada. Tô bem assim, tô satisfeito, ninguém faria o esforço que o globo precisa para progredir. Cada qual possui a sua vez, porque Deus é muito justo. Então, ele dá oportunidade igual para todos os seus filhos. Então, dessa maneira, o que não a tem hoje, ou já a teve, né, no passado, ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui, poderá não tê-la amanhã. Tudo depende de como está sendo feito o uso disso. Há ricos e pobres, porque Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. E o trabalho, eu aprendi isso, eu estava acho que na primeira série, o trabalho dignifica o homem. Então o trabalho é uma forma de melhorar, do homem progredir, do homem progredir moralmente em todos os aspectos. O trabalho é necessário, o trabalho é muito bom, o trabalho dignifica o homem. A pobreza é para uns a prova de paciência e resignação. A riqueza é para outros a prova de caridade e da abnegação. Então, se você tem, não ache que tipo, é tudo meu, não. Você tem uma missão aí, então cuidado.
É triste ver o uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria essa forma de repartir, né? Essa semelhante repartição dos bens terrenos, se considerasse apenas uma existência. Mas como a gente tem mais de uma existência, então a gente não deve limitar isso apenas ao presente. E aí a gente, considerando o conjunto das existências, aí a gente vê que tudo se equilibra com justiça. O pobre, portanto, não tem motivo para acusar a providência, nem para desejar, invejar os ricos. E os ricos não têm também para se vangloriarem dos pobres, porque possui a riqueza. A gente não é melhor que ninguém, você entendeu? A questão é essa. Se eu tenho dinheiro hoje ou não tenho dinheiro hoje, eu estou no meu momento de aprendizado. Aí a questão é o que eu preciso aprender com isso. Nem invejar nenhum e nenhum outro. Se por outro lado esses abusam da fortuna, os ricos, né, não será através de leis, de decretos que poderá se remediar o mal. As leis, elas podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. O coração não. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho, e a caridade ao contrário de tudo isso. Então, isso vai quebrantar o seu coração, isso vai remediar o mal. Quando os homens se dirigirem pela caridade, os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo. Porque é a caridade que está dirigindo o espírito, e não o orgulho, não a vaidade, não o egoísmo. Então, é a caridade. Então, isso, sabe, por isso que a gente tem que buscar muito conhecimento, pessoal, porque a gente vê no dia a dia muitas situações que a gente se pergunta e muitas das vezes a gente acha injusto acontecer tal coisa, tanto com a riqueza como, de repente, aquela pessoa que tem problema de saúde, que, enfim, N coisas. Mas por quê? Porque a gente se limita muito só ao que a gente está vivendo hoje. Porque a nossa mente assim, nosso conhecimento, né, é limitado, mas pode ser melhorado e muito, tá? Então, quando a gente considera o conjunto das existências, isso tem total sentido, isso faz sentido, isso explica o que acontece, a mesma coisa da riqueza, né? Hoje, às vezes, eu tô nadando em dinheiro, mas cuidado, porque você tem uma missão. Se você tem dinheiro, você tem uma missão aí com relação voltada ao dinheiro, ao progresso, à caridade. E se você não tem, o que você tem que aprender com isso? A abnegação, a paciência e provavelmente, assim, pode ser que você já tenha tido e não soube aproveitar, ou ainda vai chegar a sua vez de ter. E aí? Então, olhe bem para isso e se prepare. O que eu vou fazer quando eu tiver dinheiro? Tá bom? Então, é algo que a gente, enfim, o evangelho todo nos traz muitas lições, muitos aprendizados, que é algo muito para refletir. Então, pessoal, eu te convido, primeira segunda do ano, já começa refletindo, já começa voltando-se para si, porque você está tendo mais uma oportunidade, não porque está virando o ano, a gente sempre tem, mas a gente tem mais uma oportunidade de se despojar do homem velho e de deixar nascer o homem novo, a oportunidade de renovação, tá bom? Agente Espírita Brasil, Raimundo Mariano Dias, um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, que seja um ano abençoado para todos, mas faça a sua parte, que Deus está lá fazendo a dele. Gratidão, beijo no coração, beijos de luz.